Oi, gente. A gente está aqui comemorando Agosto Dourado, a gente está incentivando o aleitamento materno e eu convidei a Elô. Elô me salvou no momento de apojatura, que eu quase surtei, porque pediatra continua sendo mãe, tendo as mesmas crises. E aí eu convidei a Elô para ajudar a gente a tirar as dúvidas que eu mais recebo das mães. Bem-vinda, Elô. Obrigada pela ajuda. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. Falar sobre a amamentação é um tema, né, para um mês inteiro, literalmente. Tem muita coisa, né, muita coisa. Então, eu me sinto, na verdade, privilegiada, né, de estar aqui para a gente trocar essa ideia. Isso aí. Gente, como vocês sabem, a gente sempre faz um negócio mais resumido, assim, tentando colocar as informações de outro e tá para ver. Ou seja, para não ter desculpa para não ver, né, gente? Não viu, não aprendeu, é safadeza, não tem outro nome para quando. Elô, vamos lá. Ó, gente, eu pedi algumas ajudas para Elô. Mamilo, os tipos de mamilo, se existe preparar o peito ou não, bucha, sol, a questão de leite fraco e pouco leite, porque eu já entrei nessa noia, minha gente. Eu já quase comprei um chá, uma cerveja preta, um negócio para resolver. E eu que o garoto está engordando igual um bezerro. E aí, Elô vai dar uma ajuda para a gente quanto a isso. Joia! Então vamos lá, vou compartilhar uma fotinho aqui para a gente falar sobre os tipos de mamilo, né? Eu acho que o mais lúdico é a gente mostrar logo quais são os tipos. Então aqui a gente tem 3 fotinhos, né? Nessa primeira aqui, a gente tem o mamilo que a gente chama de normal, né? Eu não gosto muito desse nome porque o normal parece que tudo que é diferente disso é anormal e não é por aí. Né? Mas os tipos de mamilo são esses que são os mais. Esse aqui que é o mais comum, né? Em que tem um bico que não é muito grande, né? Um bico de tamanho moderado, né? Esse aqui é o plano, que existe eu brinco, tem um calombinho, né? Tem um desenho, mas não tem um bico projetado, e tem um invertido, né? Então, esse aqui a gente chama de plano, né? Que ele tem um calombinho, mas ele é praticamente no mesmo nível da pele. E o invertido, a gente tem o bico, ele entra para dentro. É como se ele fizesse um umbiguinho. Ele umbilica para dentro. Existe umbilica, Carol? Faz uma Aqui existe. Faz a gente umbilicação. Né? Ele faz como se fosse ligar. um umbiguinho, ele entra, né? Então, esses são. A gente tem os semiplanos, que a gente diz que é aquele que tem um bico que não é ao nível da pele, mas ainda é um bico pequeno. E a gente tem aqueles que têm um bico bem mais protuso, né? Bem mais prolongado, o bico. E aí, gente, todas as mamas são capazes de amamentar. Eu acho que esse é o principal conceito, né? Todos esses mamilos, aí você fala assim, Elô, até o invertido. O plano até vai, mas até o invertido até o invertido. Né? Ao longo do processo de amamentação, de oferecer a mama de forma correta, esse biquinho aqui, essa pontinha, ela começa a everter, né? Ela sai lá de dentro e começa a ficar mais na superfície. Nesse processo, quem tem o bico invertido, às vezes tem uma sensibilidade no mamilo muito grande, né? Porque pensa, uma pele que não tinha contato aqui com o roçar das roupas, né? Acaba que é mais sensível, mas isso não contraindica em nada, pelo contrário. Só que, vou começar falando do mais difícil. Esse mamilo é um mamilo que a gente tem que se preparar, ver todos os vídeos daqui, né, Carol, falando sobre pega. Por quê? Porque a pega vai ser o grande segredo. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, que o estímulo do bico do peito no céu da boca do bebê ajuda a dar um norte. A gente fala assim, dá uma direção para o bebê saber que tem alguma coisa dentro da boca dele para sugar. Mas isso é uma coisa o quê? Aprendida. Se você botar o dedinho na boca do bebê assim que ele nasce, você vai ver que ele vai sugar. Ele tem o instinto de sugar aquilo que é colocado dentro da boquinha dele. E aí aqui já vou falar do invertido, já vou entrar na polêmica, cara. Por quê? Porque se eu começo a achar que esse bico que eu não vou dar conta, que não vai sair colostro suficiente, e toda aquela ladainha, o bebê vai perder peso, bererê, bererê, e eu já coloco aquele bico intermediário ou o bico de silicone, aí, gente, o meu processo vai se tornar muito mais difícil. Por quê? Porque eu facilito, eu coloco um estímulo na boca do bebê que não existe. Então, para ele pegar direto no peito, vai ser mais difícil. Mas lembrando de novo, gente, não é impossível. Uma coisa que eu sempre recomendo é o quê? Tem que ler muito sobre o assunto. E, se possível,
chame uma consultora de aleitamento materno, ou vá no banco de leite da sua cidade. Sempre tem técnico de enfermagem, enfermeiro disponível para fazer essa orientação e dar um norte. Eu falo, não faz sentido ficar em casa recebendo o palpite das pessoas que não são profissionais, que não têm o conhecimento técnico, porque você vai ser desestimulada, você vai se sentir incapaz e vai deixar de acreditar no poder do teu corpo. Né? Eu penso assim, Papai do Céu não ia deixar vir bico normal, plano invertido, sabe Deus como, se não fosse, eu digo, se não fosse uma variação da normalidade, tá? Ai, concordo, isso aí, Elô. Então, assim, é uma variação da normalidade. Igual tem gente mais alta, mais baixa. Então, a gente precisa o quê? Entender o que a gente tem. Então, qual é o tipo de mamilo que você tem, né? Troque uma ideia com o médico, com o enfermeiro que lhe acompanha no pré-natal, para você já ir se munindo de informações e se preparando. Elô, bico plano. O meu não é tão para forinha, mas tem um pouquinho. Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Eu preciso preparar? Não tem que preparar nada, gente. Nem no plano, nem no normal. Não existe nem no invertido, né? Semiplano, chama do que quiser. Não tem, não existe. Antigamente a gente achava que tentar fazer com que formasse um calo, uma pele mais grossa, pudesse auxiliar na amamentação e reduzir o desconforto da mãe e o índice de fissuras, né? Que são aqueles machucadinhos. O que a gente sabe hoje? Que vamos começar pelo começo. O que causa esse desconforto e os machucadinhos, as fissuras, é a pega do bebê. Então, eu falo, a gente anda, e quando a gente fala da amamentação, a gente cai no mesmo lugar. A pega do bebê é muito importante. E, Carol, você tem uma coisa muito legal para contar sobre isso, né? De como foi difícil, né? Não, gente, pega, é assim, e olha que, Rafa, a gente trabalha com isso, gente, por isso que depois eu fiz o vídeo de pega. Claro que a gente rapidamente ajustou o negócio por trabalhar, mas meu peito ficou machucado, eu não percebi. O Pedro tem um queixo um pouquinho para dentro, e aí ele acabou no início pegando com a boquinha de baixo mais para dentro, e aí viradinha para dentro, ela não era viradinha para fora, e aí machucou meu mamilo embaixo, eu não vi, e aí, gente, juntou tudo. Juntou a pojadura do peito tá esticado, que a gente fala da descida do leite, o mamilo meio doendozinho embaixo, eu tive uma reação alérgica ao curativo da minha cesárea, então, gente, minha vontade era de chorar e desistir, sabe? E aí foi um momento que a Elô me ajudou, falou, vamos ajustar essa medicação de dor e tudo mais, e a gente precisa entender que a gente não é Mulher Maravilha, a gente vai fazer o nosso melhor. Se o nosso melhor não era o nosso ideal, a gente vai para o plano B. Não deu para ser o plano A, a gente vai para o plano B. Até para não deixar de curtir esse momento, né, Lu? Sim, sim. Toda vez que a gente fala de aleitamento, eu falo que eu acho que é uma seara tão delicada. Eu acho que mais ainda do que o próprio parto, se vai ser normal, se vai ser cesárea, o que você vai fazer, até mais do que o próprio enxoval, sabe? Que esses dilemas, porque a amamentação toca num momento de grande transição da mulher, da família e desse bebê. Esse bebê, ele nunca nasceu, ele nunca viveu, ele nunca teve que dar sinais de que ele estava com fome, que tinha fralda para trocar, de que ele está com sono, de que ele quer aconchego e que às vezes o aconchego vai até ser na mama, né? Principalmente nos primeiros dias, mas é isso que ele quer, né? Essa mulher se acostumando a viver, né? E não só sobreviver, né? A um estresse maior, uma preocupação, porque ela quer o melhor para o filho, ela tem uma privação do sono, dorme menos, né? Eu brinco que mulher recém-nascida, às vezes, quando tem a oportunidade de dormir, tem dificuldade de dormir, né? Fica ali olhando a babá eletrônica, fica olhando para o bebezinho para saber se está tudo bem, porque tem dificuldade de relaxar. Vão ter mulheres que vão ter outra história, mas a maioria ainda tá, aqueles primeiros dias são dias de tensões. E cada um sabe a história, né? Cada um sabe a dor e a alegria de ser e viver o que está vivendo, né? O contexto familiar, como foi esse processo de gestação. Então, são muitas variáveis, né? Nesse todo. E aí, no meio disso tudo, tem a amamentação, que é um desafio por si só. Né? E toda vez que a gente fala de amamentação, que a gente fala dessas questões anatômicas, a gente tem que lembrar que, por alguma razão, criou-se uma ideia de que amamentar é instintivo e não é. E principalmente porque cada vez mais a gente se afasta daquilo que é natural.
né? Hoje, inclusive, existe um grande movimento, eu vejo muito no consultório, né? Existe uma demanda muito grande da gente olhar para o nosso corpo e reconhecer como nosso, como meu, minha característica, variação da normalidade, e não em busca de doença, em busca de alteração, né? Como que a gente deve se relacionar com esse nosso corpo? E aí já estou viajando aqui na maionese, por quê? Porque a gente precisa conhecer a nossa mama. Tem muita mulher que só vai olhar para a mama dela no momento da amamentação. Ela nunca ficou observando, nunca ficou cutucando, dando uma olhadinha, pensando o que que é, o que que não é. Cada uma por N razões, né? Igual quando E a isso gente conversa... é o autoexame, né, Lô? Você olha e você fala assim, poxa, o meu mamilo é assim, pode ser que eu tenha que ter uma atenção especial. E o mais importante, mesmo o meu mamilo sendo assim, assado, dá para amamentar. Sim, sim, sim. E de novo, né? Eu acredito muito na rede de apoio e na equipe especializada. É muito importante você ter. Às vezes vai ser sua tia, vai ser sua sogra, vai ser sua mãe, vai ser sua irmã, não sei, sua cunhada, né? O seu cunhado, assim, quem vai ser a galera que vai ser fechamento contigo, seja para dar uma geral na casa, seja para olhar o bebê quando você tá dando de mamar, fazer a comidinha, né? Para você tomar um banho, enfim, quem vai te auxiliar. Isso é super importante. Porém, eu gosto sempre de lembrar que existem enfermeiras especialistas em aleitamento materno que fazem essa consultoria especializada, e eu brinco que a consulta delas é literalmente uma live da amamentação. Então, para a gente te orientar, para essa enfermeira te orientar, ela precisa ver esse bebê mamar. E pode ser que a correção, as orientações levem 20 minutos, 30 minutos, pode ser que ela fique na sua casa 2, 3 horas. E vai depender o quê? Da demanda, das dificuldades encontradas, né? Ou não, né? Sabe o que foi engraçado, assim? Eu cismei que no consultório que a gente está montando aqui no Rio, a gente já começou a atender, mas aí a gente está melhorando o consultório. E a sala é grande, eu olhei para um canto e falei, Rafa, a gente vai ter um canto de amamentação. Ele, como é que é? Eu, dentro da sala, vai ter um canto de amamentação. E eu quero tudo. Eu quero aromaterapia de lavanda, eu quero música clássica que ajuda a criança, eu quero uma luz para poder diminuir um pouquinho a luz e eu vou ver a criança no peito. Eu vou colocar a criança no peito. Porque, Lô, toda vez que a gente começa a atender uma recém-nascida mãe, elas choram, Elô, porque muitas vezes elas não sabem, assim, é isso, eu estou fazendo certo, e às vezes numa conversa, colocando no peito, a gente consegue ajustar. Agora, se numa conversa com o seu pediatra, com o seu obstetra, não conseguir, gente, é indispensável pedir apoio dessa galera que trabalha a vida inteira com isso, né, Lô? Que é isso todos os dias, Sim, todos os meses. feito o dia inteiro, né? O pessoal do banco de leite, né? Então, assim, não tem como. Eu acho que não é um olhar. E uma coisa que eu sempre falo toda vez que a gente fala de amamentação, a gente não pode ter pressa. Falei em amamentação e pressa não combinam, né? E vão ter momentos em que essa mulher está estressada e que ela quer mais dormir, ela quer mais poder dar uma caminhada sozinha. E tudo bem, a gente tem que validar. O objetivo da gente é informar hoje, né? Não é engessar ninguém e nem deixar ninguém com remorso, né? Mas é o quê? Quando eu tenho a informação, eu sei lidar. Eu sei pelo menos criar um filtro, né, daquilo que me dizem. Então desde, Elô, tem que preparar esse bico, já compra o bico de silicone, eu digo para você, vai comprar para quê? Se Deus quiser não vai precisar usar, não tem que comprar, né? Eu digo, tudo que precisar comprar, vai comprar depois. Ah, se vai usar mamadeira ou não. É o que eu falo, você ganhou uma mamadeira, não tem problema. Mas se você me perguntar se eu acho que você deve comprar uma mamadeira, eu particularmente acho que não. Mas acho que você deve conversar com o pediatra, porque esse pediatra tem que estar alinhado com o que você deseja, né? E muitas vezes na consulta de retorno, Carol, as mulheres vão sem os bebês. E muitas vezes é muito importante, porque é uma oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre o lado emocional, né? Mas, por outro lado, às vezes a gente perde o que? A janela de oportunidade de ver esse bebê mamar. E fazer aquela orientação mais específica, né? E quando você vive um ritmo, ou às vezes até mesmo, seja no privado, né, no médico no particular, de convênio, ou no SUS, o negócio da consulta é um negócio tão atropelado que você até esquece de pedir uma ajuda e de perguntar se tem como, né? Então, eu digo, essa mulher, ela tem no mínimo 2 oportunidades de ser orientada, que é na visita de pós-parto e na visita com o pediatra.
Mas é necessário, e aí eu acho que isso ajuda também vocês a fazerem um filtro de eu estou sendo amparada por profissionais que são pró-amamentação? Se esses profissionais são minha única opção, tudo bem, eu vou andar a milha a mais, né? No sentido assim, não é para se martirizar e bererê, bererê. Eu vou andar a milha a mais, eu tenho que me informar. Né? Eu tenho que buscar ajuda. Tem muita gente que faz consulta online. Vocês mesmos, né, Carol? Tem feito a consulta tanto de pré-natal e pediátrica. Tem muita orientação que dá para ser feita online também. Muito. Assim como consultoria de alimentação que pode ir à sua casa. Mas a consulta pré-natal online, para mim, vale ouro. Primeiro porque a gente mata um monte de mito que não é verdade. A gente parece que a mãe vai com uma dose extra de calma para aquele momento, tanto para o parto, a gente fala o que vai acontecer no parto, seja cesárea, seja vaginal, e a gente conversa de 60% do tempo é a amamentação. Sim, sabe, é um negócio que você, aquilo que a gente conversou sobre investir. Você investe numa coisa que vai te gerar frutos que você não tem nem ideia de quão benéfico vai ser para você, para o seu marido, para o seu bebê, para tudo, né? Uhum. Eu tenho chamado do enxoval da informação, né? O enxoval da família como um todo. Hoje mesmo eu conversava numa consulta com uma paciente a respeito de secadora, que aqui em Curitiba, quando o clima vira, às vezes você fica com roupa no varal que não seca, passa 1, 2 dias e o trem não seca, né? E aí a gente conversando sobre investimentos, onde gastar, como fazer o enxoval, e uma coisa que eu falei com ela foi, às vezes, para a sua família, para a tua experiência ser mais leve, ter uma secadora vai ser um investimento muito mais importante do que aquele carrinho que dá para você passear na rua, que tem a roda desse tamanho, que dá para ir em pedra, dá para correr. Esse carrinho, nos primeiros 6 meses, com certeza não vai fazer a menor diferença. Então, guarda essa graninha e deposita em outra coisa, porque às vezes essa outra coisa vai te auxiliar mais do que esses outros, um berço que vira, não sei mais o quê. Eu brinco, agora as coisas estão tão tecnológicas que eu brinco, tem carrinho Transformer, berço Transformers, né? Tipo, vira 10 coisas ao mesmo tempo. O que é demais, é muito legal. Se você tem uma condição e você consegue ter um pouco de tudo isso, maravilha. Mas se você está ali selecionando, eu sempre peço para colocar muito na balança, onde vai depositar a grana e a energia, né? Porque normalmente quando a gente vai depositar uma grana, a gente o quê? Pesquisa pra caramba, né? Corre atrás, vê se pega de segunda mão ou não, pererê, pererê. E aí o mais importante que é, como eu cuido dessa criaturinha que vai ficar dentro desse berço, dentro desse carrinho, a gente correu um pouco atrás. Né? Elô, eu queimei muito a língua disso. Eu não comprei bomba e na última semana meu cunhado e minha cunhada falaram assim, Carol, a gente quer dar um presente. Eu falei, pô, mas a gente já tá com tudo. Ah, mas a gente quer dar um presente. Tá, uma bomba. Aí eu falei assim, uma bomba. Elô, você lembra da conversa? O que me salvou foi a ajuda que você me deu com a questão da dor. Falar, cara, eu preciso dormir, então eu vou precisar usar copinho, alguma coisa que não seja o meu peito. E a bomba. Meu Deus, hoje eu falo assim, você quer comprar alguma coisa, a primeira coisa que você vai comprar é bomba. E depois fralda, entendeu? Sim. Então, ao longo da consulta pré-natal, tanto com o obstetra como com o pediatra, a gente consegue ir avaliando as características de cada família, a história de cada um, e auxiliar, né, no que o que vale a pena, né, no seu contexto comprar ou não. Né? Mas de forma geral, gente, questão de mamilos, tipos de mamilos são esses, né? Questão de preparo, como a gente falou, bucha vegetal só machuca a mãezinha, né? Eu digo, não tem benefício. Banho de sol pode até ser feito, mas ali na reta final, como ninguém vai ficar fazendo topless, pode usar uma lâmpada de 40 watts, mas também não tem muito benefício. Eu falo que às vezes até tenho medo que as pacientes se queimem. O mais importante no preparo da mama é você saber que tipo de mamilo você tem e que desafios você pode ter. Aprender a oferecer essa mama e corrigir pega. Tá? Eu acho que até numa dessas, Carol, a gente tinha que inventar um vídeo, como oferecer a mama, né? Como tirar a sucção da boquinha do bebê, né? Que são coisas... Eu fiz vídeo recentemente disso. Botei 10 dicas de ouro de pega. Tá então, bem... Tem e aí isso. tem mãe, vai lá e assiste. Já assistiu? Porque é muito importante. Isso faz muita diferença, né? Muita diferença. E então, de forma geral, falando de bicos, de peito, todos os peitos podem amamentar, alguns vão enfrentar alguns desafios maiores, mas em nenhum momento incapazes, né, de nutrir esse bebê. Eu mesmo tenho uma paciente que está fazendo 21 dias que a bebê nasceu,
que a mama esquerda dela é invertida e é incrível, gente, porque desde o primeiro dia o colostro sai desse peito, né? Então, o desafio é o quê? Essa mama foi fácil de oferecer para bebê? Claro que não. Ainda é a mama que ela não gosta? Claro que não, né? Aliás, claro que é, porque é a mama que dá mais trabalho para extrair o leite, mas sai leite e ela tem dado esse peito. Então, tem sido muito interessante, mas de novo, informação é tudo, né? A outra coisa que você falou de concha, né, Carol? Concha não prepara, tá, gente? A gente não aconselha o uso de concha, deixa úmido, machuca, porque o mamilo fica super sensível na reta final da gestação, principalmente. Tem gente que sente o mamilo sensível desde o início, né? Então é muito relativo, mas concha, via de regra, não indico. Se for para proteger mamilo no pós-parto, a gente indica aquelas rosquinhas de amamentação, que é um tecidinho, é um paninho, tá? Depois a gente pode até mostrar isso. Não sei se você já mostrou isso, Ká? Já falou sobre isso? Sobre como... Elô, eu fiz um print dessa rosquinha que alguém do seu Instagram ensinou. E aí eu vou postar. Boa, essa semana eu ainda posto. Gostei. E essa rosquinha é pro pós-parto, tá, gente? Não adianta ficar andando com essa rosquinha feita de fraldinha, tipo um pano de boca. A Carol vai postar depois para vocês verem. É um paninho de boca que você faz uma rosquinha para proteger o mamilo. Porque assim que o bebê começa a mamar, esse mamilo fica mais sensível ainda, tá? Então, para a gente proteger, evitar de roçar, caso o mamilo faça alguma fissura, né? Quando tá cicatrizando, se grudar no tecido tipo do sutiã, machuca, arranca. Então, eu falo, a gente volta a estaca zero. Então, é brabo. É muita coisa, gente. É muita coisa para falar num momento só. Mas concha para preparar bico, não embarca nessa trip aí, não. Não faz sentido, não. Então, falamos sobre mamilos, Carol, falamos sobre preparo. O próximo tópico era, acho que, sobre alimentação, é isso?